Bem-vindas, Amanda Claro e a Verônica Travahacker. Travahacker. Boa. Travahacker. Muito bem. Tudo As bom? duas são a código não binário, né? Vou apresentar vocês aqui um pouquinho, mas depois vocês também podem se apresentar. Lembrar que hoje é o dia da visibilidade trans, né? Por isso a gente também está aqui com as nossas convidadas. Amanda Claro, que é advogada, doutoranda em estudos organizacionais pela FGV, cofundadora e diretora do projeto do Código Não Binário, coordena a frente de litigância estratégica. E também a Verônica Gimenez, que é a Travahacker, que se apresenta aqui como uma hacker ética e travesti, dirige o Código Não Binário na defesa dos direitos e criação de tecnologias contracoloniais e LGBTQIA+, e apresenta um podcast Entre Amigues. E, bom, aí você se apresenta também depois, tem um extenso currículo aqui. Muito bem-vindas. Bem-vindas. Obrigada pelo espaço. A gente tem essa cara de novinha, mas já são 20 anos aí na cultura digital, nos momentos de software livre, né? Tivemos aí no front contra o bolsonarismo, em várias campanhas, Lula, Boulos. Então, por isso que o currículo às vezes gera esse constrangimentozinho, mas é importante para a gente hoje o dia, é importante para a gente esse espaço para a gente falar de um babado aí que quando vocês quiserem a gente começa aqui, a gente está muito ansiosa para falar desses lançamentos. Agora. Então vamos. Bom, então... eu vou trazer a arte que você mandou, tá? Depois, enquanto você fala, eu trago. Acho que uma imagem fala mais que 1000 palavras, né? Que nem eu descrevi. A gente recebeu esse presente do Chris Vector, né, ilustrador já com renome aqui na nosso campo, né? Ele nos presenteou com essa arte que simboliza muito bem esse dia de hoje, esse lançamento. A gente, em 2024, com o nosso podcast Entre Amigos, foi um dos primeiros projetos da Código Não Binário, né, nossa ONG. Com o podcast, a gente sofreu uma onda de ataque da extrema-direita, né, capitaneada pelas mesmas figuras de sempre, não vou ficar repetindo os nomes, e essa onda foi muito difícil para a gente atravessar, mas a gente conseguiu sobreviver a isso, né? Furar a bolha é o desejo de muitas pessoas, mas às vezes furar a bolha é terrível, né? Você recebe uma carga informacional que nem todo mundo está preparado. Então a gente conseguiu ultrapassar foi conhecido como a onda, né, de ódio contra os boysetas, né? Que é essa identidade transmasculina, né, que choca demais as pessoas, porque mexe com a cisgeneridade, né, esse padrão normativo, mexe também com os padrões de orientação sexual, usa uma palavra que, ao contrário da palavra masculina, né, não é tão bem aceita assim, né, para a população geral. A gente sabe por quê, né, misoginia, e a gente dá uma resposta para essa onda de ódio toda, que tem a cumplicidade, né, a omissão da Big Tech, ou seja, dessas empresas estrangeiras que fazem, né, do nosso debate público o quintal deles. Então, essa imagem do Cris aí simboliza muito bem, né? A gente vem passando por essa onda lá em 2024, com muita informação, assim, com ódio vindo do X, vindo do Instagram, do TikTok, e nenhum controle dessas redes sobre essa informação, né? A gente precisava ter controles melhores dessas redes, então fica claro, a partir do momento que a gente começa a sistematizar esses dados, o que não foi fácil, porque a gente teve que fazer um esforço de raspar esses dados das redes sociais, porque elas não fornecem isso para a gente. Então, foi o primeiro trabalho de programação de software, né, envolvido nesse acontecimento. A gente raspa esses dados, uma quantidade enorme, dezenas de milhares de conteúdo assim, de ódio, e a partir dessa raspagem a gente começa a analisar esses dados, a fazer uma relatoria. Hoje a gente lança a primeira base de dados, né, de ódio contra pessoas LGBT, o que é super útil para pesquisadores, para o sistema judiciário poder enxergar esse conteúdo também. E a gente faz uma inteligência artificial que é capaz de entender esse conteúdo, porque, gente, não é fácil analisar um conteúdo desse, especialmente para a gente que é LGBT. A gente teve muitas pessoas desistindo desse trabalho no meio do caminho, de analisar esse conteúdo, porque é extremamente doloroso, né, passar por isso. Lixo, tóxico.
muito tóxico, né? Pessoas falaram de suicídio envolvidas, né, nessa onda de ódio. A gente teve que cuidar de muita pessoa, de se curar de tudo isso, mas ultrapassamos essa fase lá em 2024 e, como eu estava falando, né, fizemos essa sistematização, desenvolvemos uma inteligência artificial que é aberta, né, livre, qualquer pessoa pode usar, pode ser adaptada para outros tipos de discurso de ódio, inclusive já vem, né, como um desmembramento de uma tecnologia também aberta e livre que foca no discurso de ódio mais genérico, só que o discurso de ódio LGBT é um pouco mais específico, então a gente teve que fazer o chamado fine tuning, né, ou seja, aprimorar essa inteligência de software para o nosso caso. E aí, a partir da inteligência artificial, a gente consegue analisar esse volume de informação, né, especialmente um corpus ali de 12 mil comentários, e depois disso a gente começa, né, junto com esse relatório, que a gente chama de anatomia de uma onda de ódio, a preparar uma ação contra a Big Tech. Né? Aí a Amanda pode falar um pouco melhor, que ela está mais na frente jurídica, eu estou mais na frente tecnológica. Então, Amanda. Pronto. Oi, gente, bom dia. Estou super animada para falar sobre isso, uma coisa que a gente vem gestando aí há vários meses. Esse trabalho de lidar com essa onda nos permitiu entender de maneira concreta algo que a gente já sabia, que era o papel mesmo das redes sociais nessas ondas de ódio, né? Nessa experiência do ódio online, né? A gente tem hoje no ordenamento jurídico brasileiro, pelo menos até antes da decisão do STF, um foco muito grande na responsabilização individual, né? Como se fossem só uma pessoa falou uma coisa e ela vai ser responsabilizada pelo que ela disse. Mas agora a gente está nesse caminho que agora foi inaugurado juridicamente pela nova decisão do STF, que reinterpretou aí o artigo 19 do Marco Civil e trouxe essa possibilidade da gente estar falando. E qual o papel das redes sociais, né? Qual o papel dessas empresas de tecnologia que hoje basicamente determinam a maneira como o debate público ocorre no ambiente online? Qual o papel delas nesses processos de discriminação, de violência e de tratamento desigual das pessoas no ambiente online? Porque, no fim das contas, é isso. É uma quantidade tão grande de violência que as pessoas LGBTs têm e outras populações vulneráveis também, tem uma experiência muito diferente de outras pessoas nas redes sociais, no ambiente online. É uma experiência desigual, é uma desvantagem maior na possibilidade de ocupar esse espaço. E é isso que a gente quer mostrar para a justiça, para pedir que as redes sociais sejam responsabilizadas, para que a gente tenha uma maneira de mantê-las em xeque, né? Garantir que elas prestem contas, garantir que elas tenham transparência, garantir que a gente faça parte desses processos de transparência para poder fiscalizar, porque hoje a gente não sabe como esses algoritmos funcionam, e a gente quer uma indenização. Então, a gente entrou com uma ação civil pública junto de outras organizações, do IBRAT, a Fonatrans, o IBRAT, que é o Instituto Brasileiro de Transmasculinidades, a Fonatrans, que é o Fórum Nacional de Travestis e Transsexuais Negras e Negros, e o Instituto Asmina. Então, junto com essas organizações, a gente entrou com uma ação civil pública contra o Google, o X, a Meta e o TikTok, que estão aí nessa ilustração maravilhosa do Chris Vector, que hoje dominam essas plataformas de redes sociais, né? O YouTube, o antigo Twitter, o Instagram, o Facebook e o TikTok. A gente entrou com essa empresa contra essas empresas com essa ação, pedindo essa indenização de 100 milhões de reais em danos morais coletivos, para que a gente consiga começar a reverter um pouco do impacto que essas empresas têm hoje na comunidade LGBTQIA+, e pedindo também mudanças estruturais, né? A gente quer prestação de contas, a gente quer relatório, a gente quer auditoria, a gente quer mudança nos algoritmos, para que a gente tenha uma moderação de conteúdo que seja hoje protetiva à população LGBT, porque a gente viu, principalmente depois do início do governo Trump, e é por isso que a gente tem essa referência aí ao presidente dos Estados Unidos na imagem do Chris Vector, essa mudança, né, essa virada de chave, que agora essas redes estão se sentindo muito mais livres
para poder colocar o seu discurso e a sua ideologia nas suas políticas de maneira expressa. E elas começaram a retirar, por exemplo, proteções à população LGBT e outros grupos vulnerabilizados das suas políticas, dos seus termos de uso, né? Então, antes, nas redes, por exemplo, a gente não poderia ter opiniões LGBTfóbicas e em várias delas hoje já, se não tem, se foi de fato retirado, como aconteceu, por exemplo, com o YouTube, que foi removida a menção a gênero e sexualidade dentro das categorias de proteção contra discurso de ódio, tem algumas menções que são expressas. Não é um problema você tratar as pessoas pelo nome morto delas, por exemplo, pessoas trans que mudaram seu nome, ou tratá-las pelo gênero errado, ou dizer que LGBTfobia ou pessoas LGBTs ou pessoas trans são doentes. Isso não é um problema mais. Está expressamente estabelecido nas políticas de algumas dessas empresas esse tipo de regra. Eu posso agora tratar como doentes. E foi o que aconteceu conosco, entre amigos, né? A quantidade de mensagens e de conteúdos que associavam a transgeneridade à doença, o que a gente chama de patologização, a gente identificou isso na nossa análise de conteúdo, é imensa. E não há regras hoje que impeçam as pessoas de fazer isso dentro das redes sociais. Então, o nosso papel, entrando com uma ação como essa, é pedir responsabilização, é pedir que a internet não seja uma terra sem lei e que as pessoas, como as pessoas LGBTs e grupos vulnerabilizados, tenham proteções específicas contra as discriminações que elas sofrem nesses ambientes. Desde como você falou, desde da subida ao poder do Trump, em seguida, o Zuckerberg deu uma declaração de que ia acabar com a moderação de conteúdo, saiu demitindo gente para tudo que é lado e passou a moderação de conteúdo. Ou seja, você que se sentir incomodado vai reclamar para eles. E qual a resposta deles? Isso não fere a política, né, do Facebook ou da Meta. A gente já mostrou aqui, inclusive, vídeos fakes do Dr. Drauzio receitando remédio, e o próprio Drauzio falando para o Instagram: gente, isso não sou eu, isso aí está atacando a saúde pública, e a resposta padrão era: isso não ofende. E mesmo no caso ali do Drauzio, ainda eram patrocinados, quer dizer, há responsabilidade explícita, porque eles tentam alegar que eles são apenas uma pista onde as pessoas vão lá e falam o que quiserem livremente. O Trump já disse, inclusive, ameaçou países que censurassem as redes, né, as nossas redes, porque ele assume como redes dos Estados Unidos, né? Então, achei muito, muito incrível isso daí que a Verônica comentou também, de terem montado esse sistema para pegar todo esse lixo tóxico, todas essas informações criminosas que as pessoas fazem, se acham no direito, por causa das redes, de poderem destilar o seu ódio contra as pessoas, né? E que ferem e matam muita gente, e as redes se colocam como nós apenas somos o veículo para as pessoas. Quem quiser que processe as pessoas. E eu achei que vocês entrando com esse processo aí, Amanda e mais as associações, pode ser que gere alguma coisa, porque, inclusive, nós, como brasileiros em geral, vamos sofrer, já estamos sofrendo, com a falta de uma regulamentação mais precisa das redes, inclusive agora com a campanha eleitoral nós vamos sofrer muito disso, ainda mais com o TSE na mão do Nunes Marques e do André Mendonça. É um terror, um medo que a gente tem e que vocês já sofrem na pele, além da discriminação normal, essa discriminação na rede liberada para ataque sem censura, né? Ataques covardes, ataques... Eu fico imaginando como é difícil a pessoa
poder estar nas redes e ter uma relação satisfatória sem receber agressões e violência de todo tipo, né? Eu achei fantástica a ideia de fazer essa triagem do lixo, porque às vezes a gente vê uma notícia, né? Porque a gente aqui, quando acompanha, né, a dor dos outros só dói na gente quando a gente sabe da dor dos outros, não é? Quando a pessoa informa. Então, aí chega um caso de uma pessoa que foi assassinada por transfobia, né? Aí a gente dá a notícia e comenta, mas vocês vivem isso 24 horas por dia, e colher esse material aí e mandá-lo, né, para a justiça, protestando contra essa suposta neutralidade da rede, é um trabalho muito legal de vocês. Muito, e, Antônio, uma Verônica, coisa que eu acho que é... fala para a gente também, você vai comentar o Melo, aí conta para a gente também sobre o podcast, né? E sobre a página de vocês, porque tem muita gente aqui no chat perguntando também. Sim. Então, Melo, acho que é importante, a gente tem também procurado sair, assim, dessa pauta que é muito reincidente nos dias de visibilidade, trans-LGBT, né, das violências, né? É óbvio que a gente fala das violências porque elas são frequentes e diárias, como você trouxe, mas a gente tem procurado dar bastante foco também nessas soluções que a gente tem feito, mas principalmente procurado ligar os pontos. Porque, por exemplo, você estava falando, né, nas eleições agora desse ano, a gente tem uma eleição que vai ser completamente diferente das outras, porque a Big Tech saiu do armário, né? Desde a eleição do Trump, você tem os diretores, né, os CEOs da Big Tech, visivelmente alinhados. Eu fiz um react aí no YouTube também desse jantar da Big Tech. O Trump convidou, né, esses CEOs, então a gente analisa no discurso, e lá fica muito claro na conversinha entre eles, como eles tratam o mundo, como eles tratam a América Latina, né? A gente vê frases repugnantes, assim, lá a gente já via pistas da invasão da Venezuela nessa conversa, né, que teve do jantar da Big Tech com o Trump. O presidente do Google, estamos aqui no YouTube, né, o presidente do Google estava elogiando que no salão anterior ali ao jantar, um assessor do Trump estava falando sobre dar um jeito no Maduro. Então a gente já tinha ali a pista, só que as pessoas que não acompanham essa discussão, né, não estão percebendo que ali já tem muito desse futuro da extrema-direita, né, ou do presente até. Porque a gente observa agora, o que é essa saída do armário da Big Tech? Né? Ou seja, dessas empresas estrangeiras em relação ao Trump e tal. Eles admitem, né, eles primeiro começam a se orgulhar dos seus modos de que a gente chama de colonialismo, né? Porque o colonialismo ele acaba preservando essa exploração de raça, de gênero, né? Até de orientação sexual, porque traz uma ética, traz uma moral, né, que a gente tem dos brancos, dos europeus, que foi base de todo o processo de exploração global, que a gente chama de colonialismo. Então, eles são neocolonialistas, eles trazem, né, toda essa ideologia com eles, né, são pessoas formadas ali nesse território dos Estados Unidos que tem suas leis, essas leis que eles respeitam, não respeitam as nossas leis, né, como a gente vê, e a gente tem ao ligar os pontos, muito claro o que vai acontecer nos próximos capítulos. Então, a gente tem, com a corrida de IA agora, como a China colou nos Estados Unidos, né, e disputa a hegemonia política, tecnológica, militar do mundo, os Estados Unidos estão desesperados. E o Trump abriu a porteira para a Big Tech fazer o que quiser em relação ao mundo. Então, a exploração que a gente tinha de dados, né, de riquezas dos países do sul global pelo norte global, se intensificam agora com essa corrida de IA. E se intensificam também essas explorações de raça e de gênero. Né? Então, é importante a gente começar a fazer essa ligação para não parecer também que a comunidade LGBT. Não, a comunidade LGBT, ela está no front. Né? A gente está sendo... o grupo mais atacado também, não só porque a gente é bode expiatório, mas porque a gente mexe nas raízes do fascismo. Porque não existe fascismo sem masculinidade tóxica. Né? Não existe fascismo sem machismo. Não existe fascismo sem racismo. É uma combinação de tudo isso. Então, quando as pessoas trans se colocam, falam, essas pessoas que têm esses códigos, outros, né, códigos de autoritarismo, elas surtam, elas travam e elas vão para o ataque. Então, a gente também está numa posição muito especial, assim, para desenvolver soluções. E essa solução, ela, né, a gente entende que ela consegue fazer
uma análise muito completa, a gente traz evidência, a gente traz prova, né, e a gente contribui para uma regulação agora muito importante, que a Amanda pode falar melhor também, o cenário, né, de regulação, que é muito especial, a gente tem que aproveitar e também tem que provocar mais o nosso governo federal para que a gente consiga criar soluções públicas de comunicação digital. Se a gente tem, né, a TV Brasil, se a gente tem, né, a empresa brasileira de televisão, por que a gente não tem uma rede social pública, um Twitter público, né? Amanda, quiser completar da relação? São questões, mas você não respondeu o que os endereços para a gente poder, o pessoal está querendo saber aqui, porque o nosso tempo aqui é curto, então nós temos... Código não binário.org, vai ter todas as respostas, né? A gente tem lá já todas as informações. Deixa eu sair daqui para você não ficar escondido aí, peraí. A gente tem, a Ana está navegando, acho, no site, né? A gente tem aqui uma amostra. Sim, eu trouxe na verdade o print, no comecinho então, a gente colocou já nas nossas últimas ações mais informações, né, da ACP, então todos os detalhes do que é esse processo contra a Big Tech, e logo abaixo você vai ter os links para a inteligência artificial, né, para o código, para esse conjunto de dados contendo, né, o ódio, e o relatório que a gente chama de anatomia de uma onda de ódio, que entra em detalhes de como foi, como esse ódio circulou nas redes sociais, quais foram, né, as sistematizações que a gente fez. Então é código não binário.org, onde vocês podem ter também o link para o podcast, né, o Entre Amigos, que tem todos os episódios aí, inclusive o da onda de ódio. Certo. Tem o seu Linktree também, né? Eu não trouxe o print, mas o pessoal pode te encontrar onde? Nas redes? Procurando Trava Hacker no Google, procurando código não binário, os links já logo aparecem. E a gente tem hoje um dia muito especial também, as nossas redes, né? No Instagram, no TikTok, vão estar o dia inteiro publicando alguns vídeos que a gente preparou nos últimos dias, né, em collabs com pessoas super renomadas aí na rede social também, Rita Von Hunt. Também o Instagram é código não binário, @code não binário. Procurando também na busca do Instagram, código não binário já logo aparece, ou Trava Hacker, tá aqui, né, meu codinome. E a partir disso a gente fica em contato e espalha mais essas boas notícias aí para um dia da visibilidade muito potente e revolucionário. Agora a Amanda. Muito bom. Amanda, você quer deixar umas palavras também? Liga seu microfone. Queria mais complementar o que a Verônica estava dizendo também a respeito da regulação. Eu acho que o papel de ações como essas também é fazer uma pressão política, né? Vencer não é a nossa única intenção. Nossa intenção também é pressionar no sentido do que a sociedade civil quer na regulação, né? Porque hoje a gente vê um Congresso dominado pelos lobbies das grandes empresas e a litigância estratégica é uma maneira da sociedade civil aparecer nessa discussão, que muitas vezes ela é esquecida. Então, a gente traz o que a gente quer, a gente traz referências, a gente traz elementos importantes que a regulação pode levar, e a nossa sessão traz os dados, a nossa sessão traz de que maneira que a responsabilização pode ser feita, de que a fiscalização pode ser feita, como a sociedade civil pode participar. Então, acho que isso é uma grande riqueza da nossa ação e que eu espero que seja também importante nesse momento aí de pressão pela regulamentação das redes sociais. Obrigado. Muito obrigada, gente. Obrigada demais, Amanda. Obrigada demais, Verônica. Foi ótimo. O pessoal aqui deixou elogios, falou muito elucidativas as questões que vocês apresentaram. O Marcelo mandou aqui, é essencial, aqui, que entrevista elucidativa, mandou a Ângela Cristina Pires. Aqui o Marcelo também falou, essencial esse trabalho de vocês. O Edgar Pitino também, que é fã de vocês. Muito importante a iniciativa, qualquer sucesso jurídico contra as Big Techs já é um avanço imenso. Muitos elogios e muita gente que eu acho que vai seguir vocês aí para participar junto e se informar também. Obrigada, viu? E um bom dia de lutas. Vamos em frente, a gente fica em contato, porque essa CP ainda vai demorar muito tempo, né, para se desenrolar, a gente sabe como que é o judiciário,
Então, fica o convite também para vocês acompanharem mais, trazer mais a gente aqui para falar um pouquinho como é que está, qual é a relação aí com todo esse sistema de poder do Congresso e tal. Convidar também as pessoas para assistir essa reação que eu fiz ao jantar da Big Tech, que tem muitas pistas das lutas que a gente está enfrentando, aqui no YouTube mesmo, né? No canal Trava Hacker. Lá a gente tem lá tanto os cortes quanto o vídeo completo. Acho que vale a pena. Obrigada, gente. Bom trabalho. Muito bom. Obrigado Parabéns. pelas informações. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau.